Olá! Bom, hoje a gente vai falar bastante sobre alguns sinais, na verdade, algumas mensagens ocultas que estão chegando para a gente, mensagens importantíssimas que estão chegando para a gente através dos nossos sonhos ou projeções. Eu resolvi até gravar esse vídeo porque eu sei que algumas pessoas ainda não sabem identificar o que é sonho e projeção, mas é preciso ficar atento à mensagem, ok? Mas antes disso eu vou avisar vocês que já me seguem aí há algum tempo, que eu estou fazendo uma reestruturação no nosso clube de membros. Então agora a gente vai ter outros níveis no clube de membros, nós vamos ter o nível só da figurinha, o nível do vídeo, o nível de uma live exclusiva com vocês, um nível para quem quer participar de todos os meus eventos também, um nível para o código IETVA, para quem quiser ter acesso às ativações, todas as ativações. E, inclusive, eu vou estar fazendo agora um evento por mês, a um preço bem baixinho, para que todos vocês possam participar, tá? Vai ser uma live mensal que vocês vão poder participar comigo, e quem for já do clube de membros já vai ter acesso. E quem não for vai poder pagar por fora a um custo também bem baixinho. Bom, e se você quiser entrar para o clube de membros, vai ser um prazer, o link está na descrição do vídeo, ou vai ficar nesse botãozinho mesmo que tem aí do YouTube, tá bom? E outra coisa, esses eventos mensais, eles vão ser anunciados nas minhas mídias, então já me seguem aí também no meu Instagram, que é o Meire J. Costa, ou no Facebook, ou me siga aí, fica prestando atenção na nossa comunidade, se inscreve no canal, que você vai prestar atenção na nossa comunidade aqui do YouTube, beleza? Bom, mas hoje a gente vai falar dessas mensagens ocultas que estão vindo no sonho. Foi importante porque, na verdade, eu recebi, é como se fosse um código dessas mensagens, numa projeção que eu tive, porque para que eu fique cada vez mais ligada, eu já falei para vocês que quando eu passei por um período de superativação, aí eu perdi a minha maior sinalética projetiva, que era o estado vibracional. Eu voltava em estado vibracional. E como eu perdi isso, muitas vezes eu fico em dúvida, não pela experiência passada, porque como eu faço projeção desde menina, então eu já sei quando, eu sinto quando é uma projeção. Na verdade, eu não sei, eu sinto que é uma projeção. Mas a minha mente está encarnada aqui, tenho uma boa parte cética também, e muitas vezes eu até fico achando que possa ter sido produto onírico, por falta dessa minha sinalética forte que eu tinha. Antigamente eu não tinha dúvida nenhuma, eu sabia, isso é projeção, por conta da sinalética. Como eu perdi isso devido às ativações, então foi preciso que eu criasse um novo código de sinais importantes a serem observados, não importa se foi sonho ou se foi projeção. Apareceu enquanto eu estou dormindo, eu tenho que ficar atenta, tá? Então eu resolvi transmitir esse código para vocês também, porque é uma forma de vocês também ficarem ligados nas mensagens que podem chegar até vocês. Então, não se preocupem se foi projeção ou se foi sonho. Apareceu, você fica esperto, ok? Bom, o primeiro sinal, o primeiro código, que foi um código que eu, de certa forma, configurei com aqueles que me acompanham do lado de lá, para que caso eles queiram mandar um recado, eu já estou entendendo aqui e estou ficando ligada. E isso vai servir para vocês também, tá? É como se fosse um código universal. Isso tem, assim, de uma forma generalizada, serve para todo mundo, tá bom? Primeira coisa, a queda brusca. Aquela coisa de você estar, caindo no sonho, né? Você, de repente, cai do nada. Eu sei que para algumas pessoas, e eu inclusive falo isso muito nos meus cursos, que é o início de uma projeção astral. Ok. Mas pode ser que essa queda brusca venha dentro de um sonho, de algo que você esteja vivenciando do lado de lá, é diferente daquela queda brusca quando você está quase adormecendo. Essa queda brusca do quase adormecendo, ela na verdade é o princípio da projeção, tá? Eu estou falando da queda brusca quando você está vivenciando um sonho lá, ou uma projeção, você está tendo uma experiência e de repente nessa experiência você cai num elevador, você cai num penhasco, você tem uma queda súbita. O que isso está querendo te avisar? É bom você ficar ligado.
Na verdade, é que você está confiando em algo instável, algo que você está confiando todo, principalmente risco financeiro, mas pode ser emocional também. Tá? Você pode estar confiando em alguém, num relacionamento, né? Ou então você está investindo em algo financeiramente, ou você está pensando em iniciar algo, e isso vem para te avisar que é um risco, que é preciso você ficar atento. É uma confiança que você está colocando em algo instável, tá? Então, caiu lá no sonho, você já sabe que, opa, peraí, o que que eu... Ou você conheceu uma pessoa e você está colocando muita confiança nela, às vezes um funcionário, às vezes um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, não importa, tá? Ou realmente um investimento, comprando alguma coisa, fique atento. Isso aí é um sinal mesmo que as consciências do lado de lá, principalmente quem está aqui, ó, me assistindo e já faz parte da minha egrégora, que isso foi combinado do lado de lá. Outra coisa, perseguição. Se você também tiver algum sonho ou projeção com perseguição, isso significa que você está fugindo de um problema importante, tá? É o aviso do lado de lá para que você enfrente esse problema de frente, em frente mesmo, tá? É um medo, na verdade, que você não está enfrentando, mas que é preciso você enfrentar. Isso aí avisa que você está fugindo, às vezes uma perseguição, um bandido, estão correndo atrás de você, não importa o que seja. Acordou com isso na cabeça que você vivenciou do lado de lá, para ver qual o medo que eu não estou enfrentando, mas que eu preciso enfrentar. É o recado da galera do lado de lá. Outra coisa que a gente também às vezes costuma ver, afogamento ou falta de ar, quando você está se afogando, ondas muito grandes vindo, trazendo, a gente sabe que psicologicamente está relacionado ao nosso campo emocional. Mas o que eu combinei com a galera, invasão do teu espaço emocional, tá? Invasão, estão invadindo o teu espaço emocional. Revise com quem você está se relacionando, com quem você está falando, seja funcionário, seja companheiro ou companheira, seja amigos, alguém está invadindo o seu espaço, isso está te sufocando, está te causando esgotamento. Então é preciso você ficar atento, porque às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente está num grau de envolvimento tão grande com aquela pessoa que a gente não percebe que aquela pessoa está esgotando, está tirando o nosso ar, está realmente nos sufocando. Então também já combinei com a galera, se eu estiver errando isso, se eu estiver dando bobeira, manda para mim uma mensagem nos meus sonhos de sufocamento, que eu estou me afogando, que eu já vou revisar com quem eu estou me relacionando. Gente, eu estou compartilhando isso tudo com vocês. Inclusive no outro vídeo eu falei da gente maneirar o que é dito, mas isso foi permitido. Eu combinei do lado de lá e estou compartilhando para que vocês também possam aproveitar essa informação, tá? Outra coisa que pode acontecer, incêndio, raiva acumulada. Se aparecer incêndio, quanto mais fogo descontrolado no teu sonho, na tua projeção, significa que aquilo está fervendo dentro de você e a galera do lado de lá está te avisando, ó, cuidado que você está acumulando muita raiva. Isso pode gerar o quê? Uma explosão emocional desnecessária ou às vezes até que pode te comprometer. Né? Quem nunca, num momento de raiva, acaba falando demais, acaba explodindo. Então fica ligado, a galera do lado de lá está te avisando. Ó, fica atento porque você está acumulando raiva. Eles têm condição de te enxergar energeticamente. Às vezes você nem percebe que você está com aquilo, que está acumulando aquela raiva toda. Né? Mas quem está do lado de lá está vendo, porque vê a cor que você está emitindo, consegue perceber a tua aura, e aí eles estão avisando para você, cuidado. Aí você vai ter que pensar, o que está acontecendo? Eu estou com raiva de que situação? Estou com raiva de quem? Preciso aplacar isso. Ou conversar com a pessoa, ou tentar tirar, depilar meu coração, para não ter tanta raiva. Mas é um aviso que, inclusive porque tudo está acontecendo simultaneamente, se a gente for pensar em linhas do tempo. Então, muitas vezes a galera que está do lado de lá, ela já está vendo as consequências daquilo, porque está acontecendo em outras linhas. Então, sabe que se a gente continuar acumulando aquela raiva, em algum ponto já está acontecendo isso da gente estar fazendo uma besteira
por ter a cabeça quente, por ficar com raiva, ter uma explosão emocional. Então, incêndio é bom para você ficar ligado, porque pode acontecer brigas, alguma coisa aí, né? Outra coisa interessante para a gente observar também quando aparece nos nossos sonhos é animais agressivos. Se eles te atacam, seja um gatinho fofo, um cachorro, uma cobra, porque às vezes a gente associa só aos animais. Não, é a agressividade, tá? Se esse animal aparecer querendo te dar um bote, morder, te atacar, fica esperto. Significa que você tem alguém no seu campo também, está te ameaçando, você está sofrendo uma ameaça no teu campo, não importa qual seja, você tem que ficar ligado, é uma ameaça externa, principalmente com traições. Antigamente eu associava muito a cobra à traição, mas eu resolvi até criar esse código, porque muitas vezes a gente, dentro do nosso processo psicológico, do nosso onírico, a gente acaba trazendo uma simbologia errada daquele animal. Porque a cobra, por exemplo, eu só associava à traição, mas ela pode vir também como um símbolo de sabedoria em determinadas situações. Então, vamos trabalhar só na agressividade. Se ela vier agressiva, você sabe até que ela está tendo... A cada animalzinho, ali você vai ter uma intuição, depois se você parar para analisar, aonde é que está vindo aquela ameaça. Da onde está vindo? Por exemplo, o gato. O gato está muito associado a relacionamentos amorosos. Então, se o gato que te ataca, você fica atento, porque de repente dentro do seu relacionamento está vindo uma ameaça. Não necessariamente de traição, pode até ser, mas às vezes falta de cumplicidade, falta de companheirismo, alguma coisa está acontecendo que é uma ameaça externa à sua integridade. O cão, muito a ver com amizades, então você pode rever. A cobra, como eu falei, há processos intelectuais, sabedoria, então alguém pode estar tentando passar a perna no teu trabalho. Isso daí vai ficar mais subjetivo, para que você trabalhe mais com a sua intuição, mas de uma forma geral, animais agressivos são ameaças externas no seu campo. Acidente. Acidente significa um aviso que você precisa revisar as suas escolhas, tá? Você acabou de fazer uma escolha, você optou por isso, revise. O acidente, ou você às vezes está querendo fazer uma escolha, o acidente ele vai aparecer no teu sonho para que você pense bem aquela escolha que você está fazendo, porque tem risco de não dar certo. Então, qualquer acidente no seu sonho, se você estiver prestes a fazer uma escolha, revise. Olhe, analise bônus e ônus, prós e contra, para que você não faça a escolha errada, tá? Outra coisa, perda às vezes de visão, isso aqui também de você estar paralisado. Se você está paralisado na hora que você está voltando ou que você está saindo, é uma projeção incompleta, né? Uma descoincidência, como eu explico nos meus cursos, a famosa catalepsia projetiva. Na hora que você está quase dormindo ou quando você está voltando do sono. Mas se ela aparecer lá no meio do teu sonho, tipo ficar cego de repente, querer falar, não ter voz, ficar sem conseguir se mexer, isso significa que estão tentando te anular no teu pessoal, tá? Alguém que está no teu campo e está tentando fazer com que você não fale, com que você não veja ou que você não haja. Fica atento. Foi isso que eu combinei. Gente, eu sou a pessoa mais desligada do mundo. Eu precisei criar esses códigos também para que os avisos viessem mais fortes. Volto a falar, por quê? Porque eu perdi um pouco aquela sensibilidade da projeção, que eu tinha mais certeza mesmo que era uma projeção. Então, principalmente agora eu trato como projeção quando eu me encontro com os meus amigos do lado de lá, quando eu vou lá fazer alguma coisa, quando eu vou trazer uma informação. Mas aquelas informações que vinham de forma simbólica, eu vendo alguma coisa do lado de lá, ficaram um pouco perdidas pela falta da minha sinalética. Então, por isso eu criei esse código do lado de lá e estou passando para vocês, tá? Outra coisa importante é casas invadidas ou espaços invadidos. Aquilo de você tentar fechar uma porta não consegue, fechar uma janela não consegue, você sentir necessidade de fechar uma porta, de fechar uma janela. Teve uma época que eu tinha muito isso.
era demais. Isso é exposição indevida, que eu também me exponho muito. Às vezes eu falo demais aqui, eu estou fazendo um vídeo, olha quantas pessoas estão me assistindo, e às vezes desnecessariamente eu vi isso, eu me vulnerabilizei muito, porque eu passei por um processo até judicial há uns anos atrás aí, né, que acabou ano passado, aonde eu expus muito. Então o outro lado tinha muito conhecimento de mim porque eu me exponho. Então, certas coisas a gente precisa se resguardar um pouco, eu aprendi isso, né? Então, era por isso que eu sonhava muito, que eu estava fechando porta, fechando não sei o quê, era um aviso que eu não estava conseguindo ler. Eu não conseguia ler, porque eu achava que era sonho, era aviso do inconsciente, não dava importância. Eram os meus amigos tentando avisar através de simbolismo que isso podia acontecer, porque nem sempre a gente está na frequência para falar tete a tete com eles do lado de lá. As projeções, às vezes, elas vêm de forma simbólica, porque você está numa frequência muito próxima daqui, então você começa a ver situações para que quando você traga, é como se fosse um aprendizado mesmo, né? Você aprende pelos exemplos. Então, algo também que simbolize, para ver se a forma como a sua essência encontra do lado de lá, para trazer a mensagem para o lado de cá que você compreenda. Quando você está muito lúcido ou você está numa frequência que permita conversar com eles, aí é fácil. Porque eu tenho tido encontros onde eu escuto isso tudo. Isso tudo foi acordado como se eu estivesse aqui, numa reunião com eles, falando, ó, vamos combinar assim, assado? Porque eu estava num grau de lucidez muito alto e eu consegui conversar com quem estava numa outra frequência, né, numa outra, que a gente chama de dimensão, que na verdade é essa mesmo, só que outra faixa frequencial, e pude desenrolar a conversa. Mas nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente está tão lúcido também para identificar isso. Então, virão através de símbolos que agora eu criei esse código para mim e estou compartilhando com vocês. Ok? Bom, então fiquem atentos, essas são as mensagens ocultas que podem acontecer para vocês aí, principalmente aqueles que me seguem, que estão inseridos na egrégora, porque tudo isso é combinado, então é exatamente como acontece aqui no plano físico, a gente tem um grupo, a gente combina, tem aqueles determinados códigos para aquela tribo, para aquele grupo ali formado, então é assim que a gente trabalha do lado de lá também, tá? Fiquem atentos a esses sinais, muita informação vai ser transmitida para vocês, muita informação preciosa, isso aqui ó, já dá muita dica para a gente. Que quantas vezes no nosso dia a dia a gente não sabe como agir e aí é só deixar que durante o teu período de repouso alguém, uma consciência amiga, um espírito do lado de lá, um trabalhador da nossa egrégora vai te mandar um recado assim para que você fique ligado, ok? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês aproveitem realmente, que vocês guardem esses códigos aí e a gente se encontra mais vezes em outros vídeos aí. Então, mais uma vez, obrigada e fiquemos com a luz.